oportunidade de desabafar, e ele faz o seu desabafo dizendo: eu estou aqui há 38 anos em cima dessa maca, ninguém tem compaixão de mim, ninguém teve misericórdia, ninguém foi generoso para comigo. E Jesus vai dizer ao homem: o negócio é o seguinte, homem, a partir de hoje tu não vai mais depender dessa maca, a partir de hoje eu mudo a tua história, a partir de hoje eu te tiro do chão, a partir de hoje eu escrevo uma página de vitória, a partir de hoje eu transformo o pranto no riso, a partir de hoje eu transformo a derrota em vitória, a partir de hoje eu transformo a noite em dia, eu transformo a tempestade no sol. E meu querido irmão, essa noite o maior privilegiado junto ao tanque de Betesda foi o paralítico. Ele não recebeu o mover dos anjos, ele recebeu muito mais que o mover e um agito nas águas, ele recebeu a visitação pessoal de Jesus. Aleluia! E ele, além de receber a visitação pessoal de Jesus, ele foi curado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, só para introduzir a minha mensagem aqui nessa noite, Glória a Deus! Aleluia! mas nós estamos diante de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Este texto, essa narrativa é muito conhecida da igreja do Senhor. Quem nunca ouviu uma pregação em cima deste texto, ou com base neste texto? Quem nunca foi ensinado, recebeu um ensino bíblico com base nessa narrativa de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, mas eu quero dizer algo muito importante à igreja. O texto é conhecido, a narrativa é conhecida. Você pode ler o Salmo 23 1000 vezes. Se a cada uma das 1000 vezes que você ler e reler o Salmo 23, você estiver sob inspiração do autor da Bíblia, que é Deus, e do seu intérprete, o Espírito Santo, a cada uma das 1000 vezes que você ler e reler o Salmo 23, vai fluir uma revelação nova, vai fluir um entendimento novo, porque a palavra do Senhor, eu a comparo uma fonte inesgotável, que está sempre jorrando água limpa, está sempre jorrando água potável, está sempre jorrando água que sacia a sede do sedento. Meus irmãos, o texto pode ser conhecido, mas o Espírito Santo, ele traz vida à palavra e ele fortifica a fé do cristão. Paulo diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Essa noite a nossa fé vai ser acrescentada, robustecida, renovada. Eu costumo dizer, sabe por que tem igrejas que o inimigo às vezes facilmente, sabe por que tem igrejas raquíticas e anêmicas espiritualmente? São igrejas que desprezam a palavra, são igrejas que menosprezam o ensinamento bíblico. Aleluia! Mas eu glorifico a Deus essa noite, porque sei que o pastor Ricardo é um amante declarado da palavra de Deus, e aqui nesta igreja tem pasto verdejante. Por isso essa igreja está de pé, está firme, marchando e continuará prosseguindo, porque o nosso alimento é a palavra de Deus, a bússola de todo viajante é a palavra. Por ela chegaremos ao céu, chegaremos ao céu. Aleluia! Deus de maravilha! Aleluia! Sabe por que tem igrejas que as heresias se infiltram facilmente? Sabe por que tem igrejas onde os falsos mestres conseguem se infiltrar com facilidade? Porque elas não estão, pastor Ricardo, alicerçadas na palavra. Mas eu glorifico a Deus, porque esta igreja é uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Aleluia! João disse: jovens, vós sois fortes. Mas ele não termina o versículo aí. Ele diz: sabe por que tu é forte? Porque a palavra de Deus que você ouviu, ela permanece em vós. Você guardou, colocou ela em prática, e por ela, através dela, por meio dela, somente por ela, você consegue vencer o maligno, você consegue vencer o diabo, você consegue vencer Satanás, você consegue vencer o adversário. Paulo diz em Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Crente que se conforma com este mundo é porque o entendimento não foi transformado, renovado. E o que transforma o nosso entendimento é a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por sua necessidade de nos jogar a cada dia, de ler a cada dia, de nos alimentar a cada dia. É verdade. Nossa alma, o nosso espírito. A palavra trabalha, fica tranquilo. Eu já vi cego enxergar pregando a Bíblia. Eu já vi o espírito do suicídio ser repreendido pregando. Deus é poderoso, Eu já vi a aleluia. guerra do preconceito cair por terra pregando a Bíblia. Fica tranquilo, Deus trabalha. O semeador lança a semente. É verdade.
Quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas nenhum é mais importante do que o outro. Quem dá o crescimento não é o que planta, não é o que rega. Quem dá o crescimento é Deus. É verdade. Deus faz a parte mais importante. Então eu estou na condição de semeador. Eu estou lançando a palavra na terra do teu coração. Mas Aleluia! a crescer é o Espírito Santo de Deus. É verdade. Eu declaro hoje, em um nome poderoso e glorioso de Jesus, que enfermidades estão caindo por terra, estão se rendendo diante do poder da palavra de Deus. Olha o Santo Manuel de Cafarnaum, ele disse: ei, eu creio no poder da tua palavra. Apenas uma palavra que sai da tua boca, o meu criado vai ficar curado. Quer milagre essa noite, quer cura nessa noite, quer libertação, quer porta aberta. Confie e coloque 100% a sua dependência na palavra de Deus. Pedro disse: não pescamos nada a noite toda, mas sobre, abaixo, na dependência da tua palavra, lançaremos as redes. E ele lançou as redes, e a rede veio se rompendo, se alimentando de tanto peixe que eles pescaram. Sabe por quê? Quando nossa confiança está na palavra do Senhor, nós não somos envergonhados e nós somos vencedores. Aleluia. Não se sabe o certo, meu querido Rodrigo, quem escreveu os livros de 1ª e 2ª Crônicas. Muitos sugerem, pastor Ricardo, que Esdras, que escreveu o livro que leva o seu nome, que escreveu o livro de Neemias. Muitos sugerem também que Esdras escreveu 1ª e 2ª Crônicas. Por alguns detalhes, por alguma similaridade entre os dois livros, entre Esdras e Crônicas. Por exemplo, 2ª Crônicas termina com os versículos que inicia o livro de Esdras. Esse é um dos motivos pelo qual muitos estudiosos acham e acreditam que Esdras escreveu 1ª e 2ª Crônicas, que antigamente 1ª e 2ª Crônicas era um livro só. Mais tarde, teólogos, tradutores da Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, esses que traduziram o Antigo Testamento para o grego, da Septuaginta, eles dividiram esses livros de 2ª Crônicas, que era um livro só, mas eles dividiram em 1ª e 2ª Crônicas. Segundo eles acreditam que Esdras foi o autor dos livros de 1ª e 2ª Crônicas, mas eu sempre costumo dizer, assim como a Epístola aos Hebreus, muitos sugerem que Paulo escreveu, mas não podemos bater o pé e afirmar o que a Bíblia não diz. É apenas suposição de estudiosos, de estudados da Bíblia Sagrada. Mas eu sempre digo, acima de sabermos quem a escreveu, quem foi o seu autor, nos importa saber o que Deus, o autor da Bíblia Sagrada, quer falar conosco, transmitir ao nosso coração através deste livro, através deste texto e através dessa narrativa. Amém, Jesus. Aleluia. 2ª Crônicas 7:14. Quando alguém te perguntar quem é que escreveu 1ª e 2ª Crônicas, a resposta mais apropriada é essa: diga que foi o cronista, porque não se tem certeza se foi Esdras. O versículo 14, olha que declaração linda que Deus está dizendo. Nós temos aqui uma promessa, e quem está prometendo, nós temos aqui uma exigência seguida de uma grande promessa. Versículo 14, Deus está dizendo, o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, o Criador, o Soberano, Ele está dizendo, dirigindo a sua palavra ao seu povo. É uma mensagem de exortação, aleluia, é um puxão de orelha de Deus, mas no propósito de animar o seu povo, corrigir o seu povo e manter o seu povo no caminho certo, porque a palavra de Deus sempre tem um propósito. Ela até nos confronta, o Evangelho é confronto, mas Ele nos deixa, e Ele nos deixa no caminho certo, e Ele nos conduz às mansões celestiais. Aleluia. Evangelho é confronto. Evangelho sem cruz não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O verdadeiro Evangelho é aquele que traz a cruz consigo. É verdade, Jesus. Aleluia. 2ª Crônicas 7:14. Olha o que Deus está dizendo. Se o meu povo, condição, Deus está impondo condições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro tópico, Deus está exigindo humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Israel, o povo que Ele criou a partir de Abraão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus está exigindo 4 coisas do seu povo: humilhação, oração
busca e conversão. Humilhação, oração, busca e conversão. Ele está exigindo do seu povo de Israel, e ele exige de nós também, o seu novo Israel, os gentios. Ele está exigindo de mim, de você, da igreja contemporânea, dos nossos dias atuais. Esta palavra não ficou retida apenas a Israel, esta palavra é para a igreja dos dias atuais. Deus ainda exige humilhação, oração, conversão e busca. É o que ele exige de mim, é o que ele exige de você. E depois vem a promessa. Aí ele vai dizer no versículo 15: agora os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Que lugar? O templo de Salomão. Se voltarmos 14 versículos atrás, teremos uma compreensão melhor, mais ampla deste texto, que está no contexto do capítulo 7. O que ocorre no capítulo 7 de 2 Crônicas. Volte 14 versículos atrás, você vai ver. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, inicia dizendo: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, a glória de Deus encheu o templo. Os sacerdotes não podiam ficar de pé diante da presença de Deus. É nesse contexto da resposta de Deus à oração de Salomão. Salomão, após ter edificado um belo e lindo templo a Deus, ele vai orar, ele vai agradecer a Deus pelo belo templo que ele constrói ao Senhor. A Bíblia nos diz que Deus concede a Salomão o privilégio, a honra e a satisfação de edificar um belo templo. Seu pai Davi queria construir o templo, mas Deus disse a Davi: você não vai edificar o templo em Jerusalém, porque o reino de Davi foi marcado por guerra, foi marcado por sangue, foi marcado por confrontos. Já o oposto do reinado de seu filho Salomão. O nome Salomão significa pacífico, o nome Salomão significa paz, porque foi um reinado, o oposto do seu pai Davi. O reino de Salomão foi um reino administrativo sobre a terra de Israel, não foi um reino de guerras como o reino de seu pai Davi. A Bíblia diz então que Salomão, ele edifica um belo templo a Deus. Depois que ele constrói um belo templo ao Senhor, ele vai orar, ele vai expressar a sua gratidão a Deus. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para ti, Deus vai te alcançar com um milagre. Mas algo muito importante a se fazer quando é alcançado pelo milagre, quando se toma posse das promessas, quando recebe as bênçãos da parte de Deus, não devemos esquecer de expressar a Deus a nossa gratidão, de expressar a Deus o nosso louvor. O Salmo 103 diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, é tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, a Deus, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O maior benefício que recebemos de Deus não é o carro, não é a casa, não é a roupa, não é um bom emprego, não é a faculdade. Tudo isso tem o seu valor, tudo isso tem a sua importância, mas o maior benefício que de Deus recebemos, senhores, é o benefício da salvação, através da graça, por os méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Portanto, hoje nós temos motivo de sobra para inundar esse lugar de glorificação a Deus, porque a salvação é pela graça, não é pelos méritos. A salvação é pela graça, favor imerecido de Deus. Jesus me substituiu na cruz, Jesus te substituiu na cruz. A cruz era para ti, a cruz era para mim, os pregos, os cravos, mas Ele assumiu o nosso lugar. Por isso, crente, você tem motivo de sobra para abrir a sua boca e glorificar a Deus essa noite. Porque se Jesus não viesse, não haveria igreja. Se Jesus não viesse, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Ninguém está aqui porque é bonzinho, ninguém está aqui porque merece. É a graça de Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. 2 Crônicas 7, pastor, quando ele termina a sua oração de gratidão, Deus coroa de forma linda e gloriosa. A primeira coisa que acontece, Deus derrama fogo do céu. Fogo. Este fogo não é figurativo, este fogo não é uma metáfora, este fogo não é uma figura de linguagem. Fogo do céu, meu pastor, literalmente. Aleluia. Assim como desceu o fogo de Deus diante dos profetas de Baal, quando Elias clamou e lambeu aquela água e envergonhou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Desceu o fogo. Depois que desce o fogo, Deus também envia a sua glória.
E a glória de Deus, diz a Bíblia, que ela encheu o templo, ela carregou o templo, ela saturou o templo. Essa noite aqui dentro só tem lugar para a glória de Deus, só tem lugar para a manifestação de Deus, só tem lugar para aquilo que vem de Deus. Tudo que não é de Deus está repreendido agora. O desânimo está repreendido, todo pensamento negativo e contrário está repreendido, toda a torcida do inferno está repreendida. O inferno está em polvorosa, o diabo é como um leão, não devemos subestimá-lo. Mas Jesus não é como o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Grande é o Senhor. O Senhor. diabo é o valente, mas Jesus não é o valente, ele é o mais valente. É verdade. Portanto, o maior está com a igreja. O maior está conosco. O diabo está bem louco essa noite, batendo cabeça. A Bíblia diz que ele vem por um caminho. Deus faz ele fugir por 7 caminhos. Ele vem te tribullar, ele vai sair tribulado. Ele vem te atribular, ele vai sair atribulado. Ele veio te frustrar, ele vai sair frustrado. Ele veio te gastelhar, ele vai sair gastelhado. Porque contra a igreja, a Bíblia diz que as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão. Aleluia. Se ele está bravo comigo, eu também sou bravo com ele. Se ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Está tudo certo. Ele é meu inimigo mesmo. Mas o maior é aquele que está conosco. Desceu fogo, a glória encheu o templo. Depois que a glória enche o templo, sabe o que acontece? A Bíblia diz, pastor Ricardo, que os sacerdotes responsáveis por ministrar ao povo e levar o povo a Deus, eles não conseguiam ficar de pé diante daquela glória de Deus que encheu, que saturou o templo do rei Salomão. Sabe o que isso significa? Na presença de Deus, não importa se é rei, se é príncipe, se é doutor, se é milionário, se é famoso, se é celebridade, na presença de Deus, a carne do homem não. Aleluia. É verdade, Jesus. A Bíblia diz que é o nome de Jesus se dobra todos os joelhos. Aonde? O céu, os anjos, os corpos celestes, o universo. Na terra, os homens. E até debaixo da terra, Satanás, os anjos decaídos, o seu império e seus demônios têm que se encurvar diante de Jesus Cristo. Por isso que os demônios que estavam no Gadareno para entrar nos porcos tiveram que pedir permissão para Jesus. Por quê? Eles sabem que Jesus está muito acima. E ele sabe que contra aquele que está a mim na sua vida, eles não podem. Sabe por que verdade, aleluia. Sabe por que ele não te fulmina? Não é porque tu é bom, não é porque tu é forte, é porque a luz de Deus está sobre mim. A luz de Deus está sobre ti. Glória. A nossa blindagem é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a blindagem da igreja. Por isso, Satanás não fulmina a nenhum de nós. Verdade. Aleluia. E nessa noite no mundo espiritual as barreiras estão caindo. Deus está quebrando toda a barreira essa noite. Toda a resistência do inferno está caindo pela terra. Todo o levante das trevas está sendo frustrado essa noite. Tudo que ele tramou, arquitetou contra a tua vida, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, o teu ministério, todo o projeto do inferno essa noite, todo o plano que ele escreveu acerca da tua vida, Deus está amassando hoje, jogando na lata de lixo. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória da igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Desce fogo, agora enche o templo. Os sacerdotes começam a cair. Pum. Que nem João na ilha de Patmos caiu como morto. Que nem Ezequiel junto ao rio Quebar caiu diante da glória de Deus. O homem pode até estufar o peito. O homem pode até achar que é autossuficiente, que vence por suas próprias forças, ou que é melhor que o seu semelhante. É verdade? Mas isso é por engano. Isso é por ilusão do ser humano. Porque diante de Deus a carne do homem não é nada. A Bíblia diz que o homem é como uma neblina, diz Tiago, que aparece por um instante e logo se dissipa, se termina. Salomão, ele vai dizer no livro de Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro, momentâneo, a começar pela nossa vida. Hoje você está aqui, eu estou aqui. Pode ser o último culto em que nos congregamos aqui, como na terça passada. A irmã que me conheceu desde a eternidade, onde eu nasci e me criei espiritualmente, saiu do culto, estava bem, disse que ia para sua casa cuidar das suas visitas, passou mal, foi para o hospital e Deus me recolheu a sua alma. Eu me lembro perfeitamente da irmã Jacira, uma senhora de 60 e poucos anos de idade, cuidava do culto na São José, à tarde da Vitória.
Ela ia 9 da manhã para ali, saía às 5 da tarde. Uma santa mulher de Deus. Depois terminava o culto no Pantanal, lá em cima na Alameda, às 20 horas da noite. A irmã Jacira foi chamada para ler a palavra introdutória. E quando ela está lendo Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. E quando ela foi dizer, a glória do Senhor nasce sobre ti, ela caiu de frente com o seu rosto. Deus recolheu o seu espírito, a sua alma, e ela partiu para a eternidade. Ninguém veio aqui brincar de culto, ninguém veio aqui brincar de adoração a Deus, ninguém veio aqui brincar de louvor. Aqui é casa de oração, é lugar de falar com Deus, é lugar de adorar a Deus, é lugar de se prostrar diante de Deus, é lugar de buscar a Deus, é lugar de sentir a presença de Deus. Ei, meu querido, diante da presença de Deus, pode ser um príncipe, pode ser rei como Nabucodonosor, ele não quis se encurvar, Deus fez ele comer capim. Pode ser um rei Herodes da vida, quis a glória de Deus para si, morreu comido de bicho. Mas eu tenho certeza que aqui juntamente comigo estão os verdadeiros adoradores. Deus está dizendo, eu quero humilhação do meu povo, humilhação não de boca para fora, humilhação que parta do âmago da alma e do profundo do coração. A humilhação falada é fácil, a humildade falada é fácil. Quero ver a humildade na prática. Aquele que é humilde não diz que é, ele demonstra ser, através do seu comportamento e das suas atitudes. Você vê se eu sou humilde não pela minha aparência, você vê se eu sou humilde da maneira que eu trato. Verdade, aleluia. Minha aparência não diz nada, a sua também não. A árvore não se conhece pelas folhas, se conhece pelos frutos que ela produz. Verdade. Desce fogo, a glória enche o templo, os sacerdotes não conseguem ficar de pé diante da presença de Deus. Depois disso, sabe o que acontece? Deus promoveu um avivamento tremendo e glorioso. A Bíblia diz que os sacerdotes já começaram a praticar o seu ofício no templo. A Bíblia diz que os levitas pegaram os instrumentos que Davi construiu para louvar a Deus na sua época e começaram a louvar com muito fervor, com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Até o rei Salomão, numa tacada só, ele ofereceu 22 mil bois em sacrifício a Deus. Sabe o que se chama isso? O nome disso é avivamento. Glória a Deus, aleluia. Avivamento não está relacionado simplesmente ao pulo, ao grito, ao fogo. Eu sou pentecostal até o osso, eu prego desde os 15 anos de idade. Saio correndo se Deus me toma. Mas avivamento nos resume nisso. Avivamento fala de mudança de vida. Avivamento fala de mudança de conduta. Avivamento fala de uma vida temente a Deus. Avivamento fala de uma vida que anda na contramão deste mundo. Avivamento fala de uma vida que anda segundo a vontade e os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Sabe por quê? Senão Jesus não diria, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, sobretudo, o mais importante é andar de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. É verdade, aleluia. Por isso ele não diria, muitos me dirão naquele dia, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome. Ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele está deixando bem claro que a conduta, o proceder, uma vida santa e irrepreensível, vale mais do que simplesmente nós colocarmos os nossos dons em práticas. Isso tem a sua importância, mas o dom não salva nenhum de nós. O que nos salva é o fruto do Espírito operando para a salvação. Amém, Jesus. Glória a Deus, é verdade. O avivamento promoveu, então é nesse contexto que está esse versículo. Não dá para explanar pausadamente versículo por versículo, porque as horas se avançam. Mas para contextualizar, é neste contexto de glória, de poder, de fogo, de manifestação de Deus. A glória de Deus derruba o sacerdote no templo. O povo é avivado, é motivado a servir a Deus. É nesse contexto que está esse versículo, onde Deus está exigindo de mim, de você, do seu povo. Ele diz, para que essa manifestação de glória habite entre vós, para que essa manifestação de glória permaneça em vosso meio, é necessário constância. Seja constante. Deus está dizendo ao seu povo, para que esse manifestar tremendo permaneça no meio de vós, é necessária humilhação, é necessária uma vida de oração, é necessária uma vida de busca, é necessária uma vida de conversão. Deus está exigindo do seu povo humilhação. Na verdade, meus irmãos, essas 4 exigências de Deus, elas se encaixam no único aspecto chamado arrependimento. Na verdade, são 4 aspectos do arrependimento. Só ora quem está arrependido, só se humilha quem está arrependido, só busca quem está arrependido, só se converte quem está arrependido. São 4 aspectos do arrependimento. Então Deus resumidamente
claramente está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se arrepender de verdade, não tem remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é mudança de atitude, mudança de comportamento. Se o meu povo se arrepender, diz Deus, eu estarei disposto a perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Deus tem perdão para mim, Deus tem perdão para você, Deus tem perdão para o seu povo, mas o povo tem que se arrepender de verdade, o povo tem que querer Deus, o povo tem que ter sede de Deus, o povo tem que querer se entregar para Deus. Se entrega sem reserva hoje. Deus não te quer pela metade, se entrega de corpo, de alma e de espírito. Deus requer de nós uma entrega completa, uma entrega íntegra. A Bíblia diz, a igreja de Laodiceia, Deus está dizendo: quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. O homem pode estar frio espiritualmente, o homem pode estar mal espiritualmente, mas se tiver uma atitude de humildade, de humilhação verdadeira e sincera, de reconhecer o seu estado, reconhecer as suas misérias, Deus o aplaude, Deus o exalta, Deus o engrandece. É por isso que ele diz a Laodiceia: ainda que tu fosse frio, mas se tu fosse sincero, se tu fosse verdadeiro, se tu não fosse pomposo, se tu for humilde, eu teria o prazer de entrar no teu coração, de levantar a tua vida. Aleluia! Você é morno, você tem uma atitude na minha presença de hipocrisia, eu vou me tatear da minha boca. Ainda que estejamos fracos, meu irmão, faz parte da nossa trajetória. O caminho para o céu é estreito, a porta também é estreita. Aleluia! Ainda que estejamos de arrasto, como a mulher que tinha um fluxo de sangue, o importante é não desistir, o importante é prosseguir, o importante é perseverar. Não é vergonhoso reconhecer as misérias, não é vergonhoso reconhecer as fraquezas, muito pelo contrário, reconhecer as fraquezas, reconhecer a miséria, reconhecer os defeitos, o auto-esvaziamento diante de Deus é o caminho para vencer, é o caminho da conquista, é o caminho do triunfo, é o caminho do sucesso. É por isso que Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender de verdade, se ele estiver arrependido, ele vai se humilhar, se ele estiver arrependido, ele vai orar, se ele estiver arrependido, ele vai buscar, se ele estiver arrependido, ele vai se converter, ele vai andar na contramão desse mundo. Senhores, Deus não quer remorso, Deus quer arrependimento sincero, Deus quer arrependimento verdadeiro. Deus prescruta essa noite o mais profundo do teu coração, o mais profundo do teu ser. Ei, meu querido, a minha parte eu estou fazendo, vou chegar em casa, vou dormir tranquilo, porque eu estou entregando o que Deus está colocando em meu coração. Você acreditando ou não, não me interessa se você vai me aplaudir, não me interessa se você vai me chamar de bom, não interessa se você vai jogar confete sobre mim. O meu propósito aqui não é esse. Eu tenho compromisso com Deus. Jesus me libertou deste mundo, me deu um banho de sangue, me capacitou para pregar o evangelho. O meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com o céu, o meu compromisso é entregar aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Depois que meu povo se arrepender de verdade, aí no versículo 15 Deus está dizendo: aí sim, agora diz ele, estarão atentos, abertos os teus olhos e abertos os teus ouvidos à oração que vocês fizerem neste lugar. Que lugar? No templo de Salomão. Deus está falando com o seu povo. Depois que o meu povo demonstrar arrependimento de verdade, se humilhar, buscar, orar e se converter nos seus bons caminhos, pode ter certeza, os meus olhos estarão abertos. A glória em que ele derramou no começo do capítulo 7, em aquele avivamento glorioso que Deus promoveu naquele lugar, ia habitar entre o povo de Israel, se eles se dispusessem a cumprir a exigência de Deus de se arrepender de verdade, de mudar de